agora uma conversa especial com a doutora Cristine Muniz. Ela é ortopedista, é formada pela UFC, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e vem tirar dúvidas sobre tratamentos de artrites e artroses. Doutora Cristine. Oi, Eugênia, tudo bem? Prazer recebê-la. Vamos sentar, conversar sobre tantas dores tão fáceis de resolver, espero. Doutora Cristine, é um prazer recebê-la. Vamos ajudar a muitos a se livrarem de tantas dorezinhas que às vezes chegam até a ser de dormida, não é, doutora? Dormir errado, dormir numa posição errada, dormir com má postura é uma coisa que causa dor, sim. Doutora Cristine, existe uma diferença entre a artrite e a artrose? Sim. Artrite é o processo inflamatório da articulação. Quando a junta fica vermelha, quente, inchada. A artrose, por outro lado, é um desgaste da cartilagem, que também pode ficar vermelho e inchado. Mas a artrose normalmente acomete joelho, quadril, articulações de carga, enquanto a artrite pode acometer qualquer articulação. Existe um tratamento específico para evitar? A artrose, sim, porque a artrose, como é uma doença do desgaste do envelhecimento, ela está relacionada ao uso excessivo da articulação. Então, se manter magro, fazer atividade física, isso ajuda a prevenir a artrose. E para tratar a artrose, a gente tem hoje medicação disponível. Medicação que protege a cartilagem, medicação que diminui a evolução da doença, porque é uma doença inexorável. Mas, de um modo geral, o grande tratamento da artrose é evitar, é a prevenção. E no caso da artrite? Bom, artrite, esse é um capítulo outro, porque a artrite ela tem várias causas. Pode ser por infecção, por doença inflamatória, pode ser por doença reumatológica, então são várias as causas. Na artrite, a primeira coisa que a gente precisa é fazer a investigação adequada do diagnóstico. E aí, depois, de acordo com o diagnóstico, fazer o tratamento. E é verdade que ômega 3 ajuda na artrite ou então na artrose? Qual é das duas que o ômega ajuda? Não, doutor? o ômega 3 ele é um anti-inflamatório leve, endógeno, que o corpo tem. A gente consome e isso melhora o processo anti-inflamatório, mas não é suficientemente anti-inflamatório para evitar nenhum dos dois problemas. Quer dizer, os sintomas são bastante parecidos, né? Os sintomas são bem parecidos. Em algumas fases, eles chegam a ser realmente iguais. A artrose, inclusive, não se chama mais artrose, se chama osteoartrite, porque é um processo inflamatório, só que de outra causa, diferente das artrites de um modo geral. E o que se refere à artrite infecciosa? Como é isso? Artrite infecciosa é quando um patógeno, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, acomete a junta e promove um processo inflamatório purulento. E é normalmente uma doença grave, a gente considera uma emergência ortopédica com artrite infecciosa. Como a pessoa identifica que está com artrite infecciosa? Que se fala tanto hoje em dia, pega, porque infecciosa pega como, doutora? Não, você normalmente tem uma porta de entrada, uma feridinha na pele, uma feridinha, um abscesso de dente e desenvolve essa doença pelo sangue. O sangue é que vai levar esse processo infeccioso para a junta. De um modo geral, a artrite infecciosa ela é mais comum nas crianças, tá? Adultos menos frequentemente vão ter artrite infecciosa, a não ser quando em casos de doença, de diminuição da imunidade, como HIV ou outras doenças que têm diminuição da imunidade. Adulto tem muito menos frequentemente artrite infecciosa, tá? É por exame de sangue que a pessoa descobre? Sim. Quando você suspeitar quando você tiver um processo inflamatório acompanhado de febre, queda do estado geral, quando a pessoa fica mais molinha, deve procurar imediatamente uma emergência para que o médico faça o diagnóstico da patologia. O que ajuda mais a prevenir a artrose? Sem dúvida, a maior prevenção da artrose é a atividade física.
Se manter magro também é importante, mas fazer atividade física está muito mais relacionado tanto a prevenir a artrose, quanto a fazer com que ela evolua mais lentamente. Mas o exercício, se não for bem acompanhado, ele pode piorar ou o exercício quanto mais melhor? Não. O exercício ele deve idealmente ser bem acompanhado por um professor de educação física, sem dúvida. Às vezes, você resolve e vai sair para fazer caminhada na rua. É importante antes da caminhada fazer o alongamento, é importante fazer um aquecimento, então é bem melhor que você faça acompanhado ou orientado por um professor de educação física, tá? Mas o exercício em exagero, que é o que são os atletas, esses também não estão protegidos de artrose. Pelo contrário, o exercício em exagero, exageradamente, ele pode ser causa de artrose. Doutora, e a pessoa estando em crise, como proceder, o que fazer para sair da crise? Bom, na crise da artrose, idealmente ela deve procurar um médico que vai precisar usar medicação anti-inflamatória, fazer fisioterapia, dar repouso. Na crise da doença inflamatória, da artrite, essa ela deve procurar o seu reumatologista que a acompanha. Muitos colocam compressas. É bom uma compressa quente, é bom uma compressa gelada. Realmente, qual a melhor compressa? Ou se resolve realmente compressa ou não? Essa resposta é controversa porque a literatura ela não deixa claro o que é o mais acertado. De um modo geral, como é que a gente se conduz? A gente usa gelo para o trauma, para o acidente, até 24 horas do trauma. E para as doenças que já se cronificaram, passou de 24 a 48 horas, a gente usa compressa morna. Existe alguma alimentação que possa contribuir para prevenir? Não, a alimentação saudável em que você se mantenha no seu peso ideal, essa é a mais adequada, mas não tem nenhuma medicação ou um alimento que você use, como às vezes a gente vê por aí propagandas de consuma alimento tal, que esse vai prevenir, não tem. E é verdade que o clima frio contribui para ter mais dor? Algumas pessoas referem muito a dor relacionada ao frio, mas realmente não tem nada que cientificamente comprove essa correlação. Até que idade vale a pena a pessoa operar, fazer uma operação de joelho ou de bacia para esse caso de artrose? Eugênia, hoje vale a pena em qualquer idade. Quanto mais a nossa expectativa de vida avança, eu tenho pacientes de 85 anos que são ativos, que vivem só, que fazem atividade física todos os dias, que têm uma expectativa de vida grande. Então, a idade hoje não é uma contraindicação para operar. O que contraindica a operação são as comorbidades, é o seu estado de saúde. Se você tem saúde plena, você pode fazer atividade física regularmente, então você vai operar sim, vai operar para pedalar, para fazer sua natação. No caso da artrite e da artrose, é aconselhado a pessoa fazer musculação? Sim, musculação eu digo que é o exercício mais democrático que existe. Tanto você pode fazer musculação para uma criança, quanto você pode fazer musculação para um idoso, só que você tem que adequar a condição de saúde e a faixa etária. Então, o fato de você ter artrose em alguma articulação não lhe impede de fazer musculação, mas aí você precisa procurar seu médico, que ele vai fazer uma orientação para que o professor de educação física saiba como se conduzir. Quer dizer, a pessoa não pode, talvez, pela idade, se exceder no peso, mas ela pode pegar pezinho. Deve. Isso vai contribuir para que a musculatura fique fortalecida, portanto a junta funciona melhor. Vai evitar queda, vai evitar osteoporose e aí vai evitar fratura, que é o grande problema da osteoporose do idoso. Com certeza. E doutora, aquele gelzinho de massagem, aquele geladinho que costumam vender nas farmácias, muitos compram, resolve, doutora? Não. Alivia a dor? Não alivia a dor. Ele pode ir num contexto em que você esteja usando medicação, de repouso da articulação, até funcionar, mas realmente não tem função. E qual é o exame que a pessoa fica com o diagnóstico precoce, que a pessoa tem tendência ou que já está instalada a artrose? A artrose,
A tendência hoje é de se descobrir exames de sangue para a gente fazer esse diagnóstico precoce, mas ainda não existem. O diagnóstico, infelizmente, até hoje é com raio-x, quando você colhe a história do paciente, examina o paciente e vê o exame radiográfico. No entanto, quando a gente descobre a artrose no raio-x, já não é mais precoce, tá? Pode ser o quadro inicial da artrose, mas não é tão precoce. Mas é a ferramenta que a gente dispõe hoje, tá? E a pessoa começando logo um tratamento, começando a ter um pouco mais de cuidado, pode evitar ficar muito grave. Sem dúvida, esse é o caminho adequado. Se você começar a tratar precocemente, fazendo medicação, fazendo atividade física, controlando o seu peso, você pode evoluir com qualidade de vida, que é o objetivo da artrose, e evitar a prótese, que seria o final do tratamento da artrose. Doutora, existe alguma consideração final que a senhora queira fazer para gente amada aí de casa, nossos telespectadores? Bom, se cuidem, façam atividade física, se mantenham no seu peso ideal, que vocês vão evitar muitos dos problemas da artrose. Muito obrigada, doutora, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao seu programa, que é bem útil para que as pessoas possam entender melhor dessas doenças e se cuidar. Com certeza, é o nosso intuito. Obrigada. Eu que agradeço.